Sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos e pelos penhascos. Continuação de Samuel 1, estamos no capítulo 13. Pelos tumultos e pelas cisternas, também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gigal, se escondeu de temor. Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Por vindo, porém, Samuel a Gigal, e o povo se foi espalhado dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedestes necessariamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre? Já agora não subsistirá o teu reino? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Logo Saul cortou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acampam em Miocmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus, e 3 tropas, uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Saul, outra tomou o caminho de Bet-Aron, e a terceira o caminho a cavaleiro do vale Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel nem em fevereiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo tudo que o israelita descer aos filisteus, para amolar a relha do seu arado e a sua enxada, o seu machado e sua foice. Os filisteus cobraram dos israelitas 2/3 do ciclo para amolar a fio da relha, e das enxadas, e 1/3 um ciclo para amolar a machados e arquilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul. Com Jonatas, porém, se acharam com Saul, com Jonatas seu filho. Saiu da guarnição dos filisteus aos desfiladeiros de Micmas. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passeamos a guarnição dos filisteus que está no outro lado. Porém não fez saber
o seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, o filho de Atube, irmão de Icobô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a escola sacerdotal. O povo não sabia que Jonathan tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus desde os lados que havia Penha, Ingrime e outras numa chamava Boizés, outra Sene, e delas erguiam ao norte de fronte a Micamás, outra ao sul de fronte a Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar muitos ou poucos. Entenda o seu escudeiro, que disse: Faze tudo segundo inclinar teu coração, eis que aqui contigo a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonathan: Eis que passemos aqueles homens, nos daremos a conhecer a eles, e nos disserem assim: Parai até chegarmos aos avós aos outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram eles: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonathan e seus escudeiros e disseram: Subi a nós, e nós nos daremos uma lição. Disse Jonathan aos escudeiros: Se traz de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonathan de gatinhas, e o escudeiro atrás dos filisteus caíram diante de Jonathan e seu escudeiro, e os matava atrás deles. Sucedeu esta primeira derrota em Jonathan e seu escudeiro. Mataram perto de 20 homens em cerca de meia jeira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo também da mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. Tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá, Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul, que estava com ele: Ora, cantai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis nem Jonatas nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul estava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que se disse a Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntou e vieram à peleja. A espada de um era contra outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonathan. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que esconderam pela região montanhosa de Efraim que os filisteus fugiram, eles também os perseguiam de perto nos pelejar. Assim livrou o Senhor de Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. O voto de Saul. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comeu pão antes de anoitecer.
para que vingue meus inimigos, pelo que todo o povo que absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel e chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não teve ouvido quando já o seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e levantando a mão à boca, tornavam a brilhar os seus olhos. Então recebeu um povo, teu pai conjurou solenemente um povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Está exausto o povo. Então disse Jonas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou no despojo dos teus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo, e lançaram-se ao despojo. Tomaram ovelha, bois, bezerros e o mandaram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai entre o povo e dizei a cada um: me traga o seu boi, sua ovelha, matai-os aqui e comei. Não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então o povo trouxe à noite cada um seu boi, e lá lançaram a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor, e foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas salvo pelo povo. Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus, e desejamos até o raiar do dia, e não deixemos o resto um senhor sequer deles. E disseram: Fazei tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus, entregá-los nas mãos de Israel. Porém aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, e informai-vos e vede qual pecado que hoje se cometeu, porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que o meu filho Jonathan esteja a culpa, seja morto. Porém nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estáis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: Faz o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonathan e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: Lançai sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonathan. Disse então Saul a Jonathan: Declara que fizeste. E Jonathan disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que me tinha na mão, e eis aqui estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o bem lhe aprouver, e certo de que morrerás, Jonathan. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonathan, que
efetuou tamanha salvação em Israel, tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de persistir os filisteus, e estes foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon, e Edom contra os reis de Zobá. E os filisteus, para onde quer que se voltasse, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas, e liberou a Israel todas as mãos que o saquearam. Os filhos de Saul eram Jonathan, Isvi, Malquizua. Os nomes de suas filhas eram a mais velha, Merabe, a do mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoiá, filha de Aimiás. O nome do general de seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul e todos os homens fortes e valentes que via os agregava a si. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel a Saul: enviou meu Senhor a ungir-me rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos: castigai Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, refere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupe, porém matarás o homem e mulher, meninos e crianças no peito, bois e ovelhas,